Pessoal, tudo bem com vocês? Bem, começamos hoje então uma continuação da nossa videoaula sobre as ciências humanas aplicada mesmo à própria educação física em si, certo? Essa é a ideia, é continuar realmente o que falamos um pouco sobre a educação do corpo na própria história e completar realmente agora falando um pouco sobre o que é ciência, né? E como podemos definir realmente esses aspectos da ciência, tanto das ciências humanas e falar um pouco também das ciências naturais, então. Bem, senhores, primeiramente, será que educação física ela realmente é ciência, né? É a pergunta que se faz nesse momento. Quais são as tensões mesmo que temos entre as tribos da educação física? Pensamos que a educação física tem realmente as suas tribos, né? Entre a modelagem corporal, a tribo da escola, as tribos da academia, até mesmo pensando em tribos do próprio alto rendimento em si, e pensamos também nas suas intervenções, então, pedagógicas, né? Na verdade, a educação física ela se trata, então, dessa cultura corporal de movimento, e alguns autores vêm também a praticamente corroborar esses aspectos realmente do que é a cultura, então, corporal de movimento, na própria formação mesmo e a atuação do professor, certo? Bem, então vamos à grande pergunta desse nosso trabalho. Afinal de contas, o que é ciência? Né? Como nós podemos realmente definir aí, então, o que é ciência? Pensamos até então realmente como ciência aquela questão do homem branco, né, europeu, em volta de uma ampulheta, realmente com um tubo de ensaio, né? Será que o modelo realmente de ciência que nós temos, ele pode extrapolar realmente para a área da educação física? Pensar que um professor em um laboratório, né? Às vezes temos essa ideia de ciência, que ciência muitas vezes é um professor em um laboratório. E será que um pesquisador em uma tribo, por exemplo, ribeirinha ou um indígena, isto é ciência? Será que quando o professor realmente ele vai realmente uma comunidade ribeirinha, uma tribo indígena, será que isso possa ser considerado então como ciência? Será que naturalmente estamos falando então de ciências humanas, trazendo um pouco agora para realmente a contribuição das ciências humanas, dos aspectos das humanidades para a própria educação física? E pensamos em algumas imagens então de ciência, as ciências tradicionais, como essas propagandas que a própria mídia faz sobre o que é realmente ciência, né? O próprio cinema, né? Ele contribui bastante sobre o papel realmente da ciência em si. Temos nesse imaginário social, então, esse homem branco, como citamos anteriormente, europeu, né, como a própria imagem do Einstein em si, né, a ampulheta, ou mesmo cientista no laboratório, realmente desenvolvendo ciência. Será que temos realmente também essa imagem de algo realmente, às vezes, como ciência, como uma situação inacessível? Como ciência alguma coisa que não é realmente para qualquer um, somente para professores, em universidades. O que devemos pensar realmente levando para o status realmente de doutor, realmente uma pessoa realmente importante como cientista? Ciência, então, ela pode ser ela se divide mesmo com o conhecimento científico, né? E naturalmente com o próprio senso comum. A atividade física, por exemplo, puxando um pouco para agora para a educação física, quando pensamos atividade física 3 vezes por semana, é um conhecimento naturalmente produzido até então coletivamente, né, quando pensamos em ciência. E essa ciência, ela nasce nesse conhecimento a partir de uma problematização, né? Como eu posso problematizar para iniciar realmente uma ciência? E a partir dessa esteira do conhecimento de outros, ou seja, o que outras pessoas até então produziram, o que outras pessoas até então contribuíram para a ciência. E esta produção ela é coletiva porque ela é humana e de ordem, então, transitória, ou seja, não é um dogma,
não é realmente algo, realmente uma doutrina realmente intransponível. Né? Ciência é realmente algo transitório que uma pessoa vai naturalmente contribuindo com outra. E não é uma verdade única, naturalmente. Por exemplo, o café e o ovo, né, e a sua gema, quando tínhamos antigamente que a gema do ovo, ela realmente aumenta o colesterol. Então, constantemente vem uma teoria, realmente, ou a respeito do café, ou a respeito do ovo. E na educação, o conhecimento ele parte de um conceito muitas vezes até então tradicional, né? O que é realmente o senso comum. E depois ela evolui para um conhecimento um pouco mais crítico, digamos assim, né? Com as relações de trabalho, com as relações realmente mais que os sujeitos convivem em seu dia a dia. A ciência também ela vem realmente como um fenômeno a ser explicado, ou seja, busca-se realmente desenvolver realmente uma explicação para um fenômeno que até então está realmente se difundindo, levando a um conhecimento que pode ou não, né, a resolver um problema por si só. Então, esse fenômeno ele pode ser resolvido ou não, dependendo da condição, da condução mesmo que essa pesquisa foi dada. A ciência também é um fenômeno cultural e levando mesmo em questões as relações históricas e também coletivas. E com isso, a ciência ela se torna mesmo como se deve se levar em conta mesmo o próprio método científico. Né? Hoje, a ciência em si, nós temos um passo a passo a ser levado em consideração o do método científico. Primeiramente, o primeiro passo dessa problematização é realmente o que incomoda realmente, o que está nos incomodando no nosso ambiente para nós levarmos isso como um certo problema. Isso é um primeiro passo, né? É a problematização. Um segundo passo é realmente a metodologia para realmente escolher os dados. Realmente essa pesquisa ela vai ser qualitativa, essa pesquisa ela vai ser quantitativa. No caso das ciências humanas, levando mesmo em conta o seu contexto histórico, o seu contexto cultural, né? O contexto mesmo do pesquisador, né? O ambiente ao qual esse pesquisador, quando pensamos principalmente em métodos de pesquisa, como pesquisação, o contexto histórico ao qual o pesquisador realmente está, então, inserido. E nisso, temos então algumas situações como um outro terceiro passo para desenvolver realmente esse método científico, né? Que é realmente reduzir alguns dados. Quando eu pego realmente artigos, quando eu pego realmente livros, dados da literatura, e a ideia é reduzir esses dados, realmente compactar, sintetizar realmente ao núcleo duro da informação e praticamente levar realmente esses dados realmente a uma análise e realmente para outros pesquisadores, ou seja, eu vou compartilhar realmente esses dados com os meus pares, então. Então, pensamos então agora na educação física, né? Trazendo um pouco novamente para a educação física, se ela é ciência. Imaginamos primeiramente duas imagens, né? Um laboratório, com um tubo de ensaio, realmente com aquela química toda acontecendo, né? E uma professora em uma atividade física e com crianças em uma escola, com um teste abdominal, né? Um teste abdominal sendo feito dentro da escola. Aí uma pergunta, né? Essa professora em uma escola fazendo um teste abdominal, isto é ciência? Esta professora está fazendo ciência, né? O que faz realmente a educação física, então? Lembrando que a ginástica, no seu contexto, então, digamos, europeu, era uma prática de rua, né? Como citamos anteriormente em outros vídeos, que eu vou deixar realmente aqui em cima, mesmo nos cards, a educação física ela parte como ginástica, também com uma grande contribuição no circo, né, com as atividades circenses, contribuição europeia nessa contribuição estrangeira, tanto com a ginástica sueca quanto com a ginástica francesa. E com a própria industrialização, ao longo do tempo, temos um ajuste do próprio conhecimento, né, a contribuição da própria fisiologia, né, a contribuição da anatomia, até mesmo da própria biomecânica em si, ou seja, dessas ciências naturais, com uma matriz mesmo biológica, né, assim, matriz biologizantes, sendo um grande impulsionadora, por que não dizer assim, da própria educação física.
lembrando que é apenas uma análise mesmo, levando mesmo a um status depois disso, um status um tanto quanto universitário, né? Evoluindo realmente a própria a motricidade, a própria ciência do esporte. E será que existe, né? Realmente é uma pergunta, agora eu faço para vocês, depois deixem aqui nos comentários. Será que existe um objeto único que define realmente a educação física como ciência? E isto é muitas vezes impossível de ter realmente uma questão a ser respondida. É difícil realmente responder realmente essa questão, o objeto de pesquisa da própria educação física. O que não definimos como objeto naturalmente único. Alguns autores, aqui é interessante, né, um dos grandes autores aí da própria educação física, principalmente educação física escolar, como Mauro Betti, como Walter Brast, Lino Castellani, que vão pensar realmente o que é a educação física. Eles vão definir que a educação física é uma área, naturalmente, esses autores, acadêmica e profissional, que vão ser dialogando com isso. É um campo um tanto quanto dinâmico, né, de pesquisa e reflexão, que vale realmente diferentes reflexões, tanto reflexões aí de ordem biológica, quanto reflexões de ordem das ciências humanas, que é o foco desse trabalho, e a partir das suas práticas e de reflexões também com outras áreas, ou seja, devemos ter uma contribuição também tanto interdisciplinar quanto transdisciplinar, né? Ou seja, transpor realmente as paredes realmente da universidade e as paredes do muro da escola de modo geral. A questão é, eu faço educação física ou eu pesquiso educação física, né? Naturalmente, quando eu faço educação física, exemplo disso, com a professora e os seus alunos, né? Nesse momento ela está fazendo educação física. Também é uma prática, né, a qual a professora deve estar realmente se envolvendo com os seus alunos, com mediação entre a matriz científica, né, e a matriz pedagógica, essas duas matrizes ali se dialogando. Um outro exemplo, né, natação para bebês, por exemplo, quando pensamos no corpo, o desenvolvimento da prática educativa. Esta prática ela está mediada, então, uma matriz pedagógica, né, uma professora com os seus bebês, e uma matriz, então, científica, né, quando pensamos nessas situações. Então, educação física é uma prática, então, de intervenção pedagógica, até então ela é mediada, né? Então, isso quando pensamos nessa questão da educação física com ciência, como podemos definir, então, a educação física, mesmo nesses aspectos científicos. E quando pensamos, então, agora as tensões entre as tribos da educação física, bem, outros achados mesmo de autores como Lovisolo, por exemplo, que começaram a definir realmente os conceitos de tribos na própria educação física. Como exemplos dessas tribos, aí nós temos as tribos da alta performance, né? Uma outra tribo que nós temos é a tribo da educação física escolar, né? que está em grande ascensão até então, a conservação da saúde, uma terceira tribo, e uma quarta tribo, que é a tribo da modelagem. E, naturalmente, essa tribo da modelagem está realmente elencada também um pouco na própria alta performance, né? E um exemplo disso, aí da própria alta performance, quando pensamos no atletismo, quando o atleta busca nesta modalidade o rendimento, busca realmente a própria excelência, os seus recordes, principalmente a noção da pátria, né, levar o corpo ao próprio extremo, onde os atletas, mesmo muitas vezes relatam que a dor, nesse caso, a dor nas articulações, ela é constante, o convívio com a dor, realmente ela é constante, e um contexto social marcado mesmo que exige mesmo essa alta performance, né? Com as dimensões da mídia, segundo esse grande autor chamado Lovisolo. Lembrando que a descrição desses referenciais teóricos estarão todos aqui realmente na descrição dos nossos materiais. Já? E para vocês que estão em casa, depois assistam também esses materiais aqui mesmo no próprio YouTube. Já? E conhecendo como mesmo a busca dessa alta performance, até mesmo de
pessoas que não são atletas, né? Que buscam realmente essa alta performance, mesmo sem não sendo realmente atletas. Então, outra tribo realmente citada por esse autor, chamado Lobisolo, é a conservação mesmo da saúde. Exemplo, a prática da ginástica suave, né? Quando pensamos em ginásticas mais terapêuticas, né? Como o yoga, o tai chi, o pilates, realmente em ginásticas terapêuticas também são apropriadas pela própria fisioterapia. Bem, a prática ginástica, com isso, temos o controle do esforço, né, e realmente o controle também de situações que a própria mídia também adota essa questão da conservação da saúde para vender realmente as suas práticas em si. Né? Ora, puxando mesmo um lado para o outro. Às vezes essa conservação da saúde ela entra mais para o lado da mídia, outro lado ela entra realmente para o lado da busca da aptidão física e saúde. E atividade física na própria infância, quando pensamos aí em situações da própria tensões realmente das tribos, né? Quando pensamos nas situações da infância, quando busca as situações da própria coluna vertebral, né? Então, algumas imagens, pensamos assim, que relatam essa questão da própria da atividade física mesmo na infância com problemas na coluna mesmo e situações do futuro, ou seja, como podemos pensar realmente nessas situações onde mostramos situações que o professor ele possa estar desenvolvendo o seu trabalho na infância para melhorar a coluna de uma criança para o futuro. E nisso, pensamos em também levando a própria escola como também uma produtora, muitas vezes, de alta performance. A modelagem, isso, pensamos na própria musculação, como mídias, né, como temos aí fitness, né, até mesmo algumas youtubers, né, mostrando as suas rotinas de treino, influenciando o pensamento de modo geral. E nisso existem alguns documentários chamados, né, como um documentário chamado Abrace, depois eu vou colocar aqui na descrição realmente do vídeo, que citam realmente como esse trabalho, essa percepção do mundo fitness, onde o corpo ele é construído mesmo a partir da alta performance. E esse vídeo mostra mesmo a partir de uma justificativa com um cuidado com a saúde, onde nesse trabalho mostra a mulher, após uma gestação, por exemplo, ela procura a produção do corpo imaginário e ao chegar neste corpo, ela é mesmo tão infeliz quanto o corpo que ela tinha antes. Ou seja, é uma situação de, muitas vezes, de baixo contentamento que essa mulher tinha realmente com o corpo em si. E é preciso mesmo sofrer para ter um corpo perfeito, né? Essa é uma questão também que se leva em consideração, né? O tal do no pain, no gain, né? Até que ponto realmente é a situação do sem dor, sem ganho é levada em consideração. E com isso, tentando então definir o objeto também de estudo, né, da própria educação física. Então, a educação física como prática pedagógica, né? Um professor que ensina uma aluna o chute de uma bola, esta prática de intervenção, ele está explicando realmente uma prática, né? Quando pensamos um professor explicando uma prática pedagógica, quando o professor apenas ensina um chute, né, de uma prática esportiva, ele está realmente explicando, exigir realmente uma explicação teórica, sendo esta prática pedagógica, ela pode ter mesmo uma dinâmica comunicativa então, com a própria área da linguagem em si, independentemente do espaço, é uma intervenção, então, pedagógica, né? Também esse espaço é um clube desportivo, é uma quadra, realmente é um espaço, uma sala de aula, realmente existe ali realmente uma intervenção pedagógica e uma prática de cultura corporal, de movimento, como citado realmente em alguns autores como Walter Brasch. Então, quando pensamos então em cultura corporal de movimento, pensamos em prática como o próprio Le Parcours, né? Fazendo parte mesmo do contexto urbano da própria cultura de movimento, onde o Le Parcours mesmo é muito comum na França, né? Em Nice, especialmente na França, como meninos que às vezes queriam um espaço público para atividades, onde uma atividade prática em bosques, né, pela própria necessidade dessa ginástica desses jovens. E tais práticas surgem, então, nesse contexto histórico, com pessoas ali inseridas, onde a educação física
Ela trata então dessas práticas corporais, como mesmo citamos o próprio Walter Bracht, realmente elencando isso. A própria cultura de desenvolvimento, ou seja, uma cultura da superação do próprio naturalismo, né? Bem, senhores, como podemos pensar essa questão da cultura versus a superação do naturalismo? Bem, com isso, então, hoje nós citamos bastante essa questão da modelagem do corpo, né, esse corpo perfeito buscado realmente em academias. Nós citamos realmente essa questão do Brasil em si, essa melhora olímpica do esporte dentro da educação física escolar e, naturalmente, essa dicotomia entre a cultura corporal de movimento e até que ponto deve se levar em conta realmente formar atletas dentro da sala de aula, citando bastante essa questão da educação física escolar, realmente como uma forma de prevenção de lesões, né, em jovens para o futuro, a conservação da saúde, quando pensamos em situações de a yoga, o tai chi, o pilates em si. Pensamos em alta performance também, né? Falamos bastante sobre a questão do atleta quando busca, né, que é uma tribo muito específica desse atleta, quando busca realmente a alta performance, e as tensões dessas tribos, né? De um lado extremo, a própria alta performance, no outro extremo temos a conservação da saúde e a educação física escolar aí no meio do caminho, né? Na busca aí dessa modelagem do corpo. Certo, senhores? E o que nós aprendemos então nessa aula de hoje? Bem, falamos então sobre o espaço da escola, essas tribos, né, a escola realmente como um processo de formação, as tribos, a relação da matriz pedagógica e a matriz científica indicando realmente a contribuição das tribos. Falamos um pouco dessa área acadêmico-profissional, né, essa intervenção pedagógica nessas áreas, e, enfim, a cultura corporal de movimento, como Walter Bracht diz, né, elencando tanto os esportes coletivos, também os esportes individuais, os jogos e brincadeiras, as danças, as lutas, né, e é mesmo realmente a própria ginástica em si. Então, esses 5 elementos da cultura corporal de movimento, a qual o Walter Bracht fundamenta realmente para uma superação realmente das tribos de modo geral, ok? Bem, senhores, realmente muito obrigado realmente a atenção de vocês. Eu espero contar com vocês realmente em próximos materiais. Todos os materiais realmente estão contidos aqui realmente no YouTube. Já se inscreva realmente no canal Educação Física Felipe Brito, onde você realmente terá todas as semanas aí novos materiais constantemente. Beleza, pessoal? Realmente muito obrigado a todos vocês